Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí mais uma vez com uma edição do programa Educação em Foco. Olha aí, já entrando o mês de dezembro, né? A gente andou e os meses parece que viraram dias parece que viraram horas e por aí vai, né? O tempo está voando e a gente não está nem percebendo, né, Luiz? É verdade. Parece que foi ontem que o nosso programa começou, né, Fred? Começou no mês de fevereiro. Exatamente. E já estamos agora concluindo esse ano. Hoje é a nossa última edição do Educação em Foco 2025. A diretoria do sindicato ainda está avaliando, né, o possível retorno em 2026. E a gente não poderia deixar de fechar com chave de ouro esse ano de 2025, convidando uma pessoa que, quem estiver em casa já vai lembrar, né? Patrimônio cultural, patrimônio da educação desse município, uma pessoa com uma história de vida riquíssima e que já, como é que eu vou dizer, preparou muitos professores para o dia a dia da sala de aula, tanto na rede pública municipal quanto na rede pública estadual, né? Nossa convidada de hoje é a nossa amiga professora Ana Lúcia Tavares. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Fred. Boa noite, Heloísa. Queria dizer que é um prazer estar aqui, porque falar em educação é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Então, estou muito feliz. Ana é uma pessoa que respira educação, né? Um programa com o nome de Educação em Foco não teria outra pessoa ideal para a gente fechar com chave de ouro esse ano 2025 do que não fosse a nossa amiga Ana, que eu até assim não tem como falar, né? Eu vou perguntar, é um bate-papo e ela vai dizer assim, sem vergonha, tá, Ana? Mas você tem 1000 títulos, então eu não consegui decorar, não anotei. Para mim, você é o patrimônio cultural e pedagógico Ana Lúcia Tavares. Mas, além disso, quem é a Ana Lúcia Tavares? Fala pra mim, aquilo tudo que você falou, aquelas formações todas que eu já me perdi. Eu, na verdade, sou aquela educadora, né? Aquela professora, a vida inteira muito comprometida com a educação. E fui uma menina, aquela menina sonhadora que sonhava em transformar as pessoas pela educação. Sim. Com 16 anos eu comecei a trabalhar. Já dando aula na rede pública. Dando aula na prefeitura. Comecei na prefeitura. Um contrato que Zezé Barbosa me ofereceu. Você era uma jovem... Eu, terminando o curso normal, eu já dava aula. E, além disso, você fez bacharel... Eu fiz Direito, fiz bacharel em Direito, fiz Pedagogia. E minha primeira graduação é em Letras, né? Português e Literatura. E aí vem... Completíssima, né? Completíssima. Fui ser pedagoga porque todo mundo achava que eu era pedagoga, né? Então, eu fui fazer pedagogia já bem mais tarde, eu já estava, acho que 40 e poucos anos. A pedagogia acho que já nasceu com você só faltava mesmo fazer a faculdade. Olha lá, Dirleia mandando comentário. Começaram, mas eu um carinho enorme por essa mestra. Você é conhecido Mas eu tenho muito carinho, eu tenho assim uma coisa também que me ajudou, que foram meus pais. Sim. Meu pai era um intelectual, um jornalista, pessoa... Prata Tavares. Amaro Prata Tavares, então, que faz parte da história dessa cidade. Né? Então, meu pai, eu vim de uma época em que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, meu pai, todo dia, quando chegava do trabalho, e os finais de semana, ele lia poesia pra gente. Ele lia poesia, ele lia romances. Nós líamos romances assim. E eu e minha irmã, que somos assim, mais velhos, né? Depois veio Ricardo, a gente ouvia aquilo começou a fazer parte da nossa vida. Eu sou uma leitora desde que eu aprendi a ler. E ele, como jornalista, com certeza, antigamente, na sua máquina de escrever, né? Verdade. Ele trabalhou em jornais, né? Trabalhou muitos anos. E a sua mãe, né? Minha mãe era professora. Me contou aqui, né?
Dona Ana foi diretora 30 anos de escola pública. Foi diretora do Colégio Estadual Dr. Alcindo de Moraes Bessa. Porque ele pertencia ao Estado. Pertencia ao Estado quando a mãe de Ana Lúcia foi diretora por 3 décadas. Depois ele municipalizou e agora o prédio foi tombado pela prefeitura por uma reforma, né? Uma reforma. Cresceu dentro da educação, né? Não, você imagina, o pai, o nome do colégio da escola da prefeitura na Rua Formosa é Amaro Prata Tavares, que vem a ser o pai de Ana Lúcia. O auditório também. O auditório também. A mãe foi diretora por 3 décadas do Colégio Alcindo Bessa. Então, é uma veia que não tem como, né? Não tinha como fugir. Não tinha como fugir, né? E a gente hoje vai aproveitar o momento, sabe, Heloísa, para a gente comentar um pouquinho, fazer um panorama dessa educação. Tanto que o tema do programa hoje é uma abordagem direta, né, mais coletiva, em 50 minutos, não é fácil, mas a gente vai falar de alguns temas polêmicos e a Ana Lúcia vai dar a sua opinião. É uma opinião de uma pessoa que sabe o que fala, sabe o que faz, a gente respeita e considera. Quem trabalha aí, ou quem já trabalhou com a Ana Lúcia, sabe que eu não estou exagerando, né, e a gente vai aproveitar esse tema para poder, de certa forma, fazer um panorama da educação municipal até estadual e nacional, né? O Tony, boa noite. Boa noite, Marisa. Tony, Marisa. Um abraço para todo mundo. Lembrando que quem está participando ali participa no final do programa de um sorteio de um kit churrasco para 4 pessoas do restaurante do FAD. Aonde fica mesmo, Heloísa, o restaurante do FAD? O restaurante do FAD fica dentro do Automóvel Clube. E todas as semanas a gente costuma falar, se você for de carro pela rua 13 de maio, tem estacionamento próprio, é só falar que vai almoçar no restaurante e você não paga nada. Vamos lá. E lembrando que se você falar que assiste o programa Educação em Foco, você ainda ganha 10% na hora de pagar. Beleza. Tem esse detalhe. E é 10% de verdade. De verdade, naquele, tá embutido 10%. Não, 10% na hora de pagar. Enfim, Ana, vamos trocar ideia aqui. A gente percebe, Ana, que a cada dia que passa está mais difícil dar aula. A sala de aula, e aí a gente aqui fala muito enquanto questão da escola particular, né, que é o sindicato dos professores da rede particular, mas nada difere da rede pública nesse quesito, né? A dificuldade em você, muitas vezes, ensinar a alguém que muitas vezes não quer aprender. Isso é uma realidade dura, cruel, né? E existem teorias que afirmam que em algumas décadas nós não teremos mais professores para esse mercado. O que você acha disso? Você acha que isso é exagero? É possível? Sinceramente, eu acho um exagero. Vou te dizer por quê. Quando eu li Pensamento e Linguagem de Vygotsky, ele diz uma coisa que eu acredito. Ele diz que ninguém consegue aprender sem uma mediação, sem um mediador. Perfeito. E que as crianças, principalmente, elas precisam de toque, elas precisam de olhar, elas precisam... Então, esses segmentos iniciais, seria impossível. A Coreia do Sul está vivendo um grande problema. As salas de aula lá têm um computador em cada carteira. Desde o primeiro ano, as crianças começam são alfabetizadas em contato com a tecnologia. As crianças estão tendo crise de pânico. Isso aí foi uma reportagem que eu li na Folha de São Paulo. E pararam de escrever, né? Pararam de escrever. As crianças são treinadas para fazer sucesso quando chegam na adolescência. Elas chegam cheias de problemas emocionais. Por quê? Porque a máquina é um meio, ela não é um fim em si mesma. Então é impossível uma máquina dar conta. A gente recorre para pesquisar. Hoje tem a IA. Eu acho maravilhoso que você possa brincar, fazer determinadas coisas, melhorar sua linguagem. Agora, dar conta do que é humano, que é a questão do pensamento, que é a questão do senso crítico, isso é humanamente possível. A pandemia já deixou aí um rastro, né, Heloísa? Eu ia comentar exatamente isso. Nós 3 que somos de sala de aula, passamos pela pandemia 5 anos atrás, e eu tenho para mim que foi uma profissão que deixou muito claro
que a tecnologia não iria substituir totalmente. A tecnologia auxilia, mas substituir jamais. Mas substituir não. Tanto é que nós temos hoje vários alunos que têm algumas dificuldades e essas dificuldades estão atreladas àquele período de pandemia que ele, infelizmente, assim como várias outras pessoas, tiveram que ficar isoladas. Exatamente. O toque. Eu dava aula na minha sala e eu senti uma profunda tristeza, porque eu falo com os meus alunos, eu senti a falta do olhar. A gente, quando explica uma matéria, quando a gente está de frente para o aluno, a gente consegue perceber quando ele não entende, quando você está ali em frente ao computador. Então, foi um período muito triste. Acredito que o Fred também tenha percebido. Muito. E as minhas filhas estavam, né, as gêmeas estavam no 6º ano. Era uma idade muito importante, né, para a transição, e essa transição simplesmente não aconteceu, né? Então, quando volta a pandemia, elas já estavam terminando o 7º. E aí? Quer dizer, o 6º totalmente em casa e o 7º mais ou menos. Mais ou menos. E você vê que o 6º ano, que era justamente aquele período de sair de várias matérias, aquela coisa toda. E cá pra nós, gente, a gente lida com adolescentes, sabe? Não foi nada fácil. A gente, por muitas vezes, né, Heloísa? A gente dava aula e sabia que o aluno não estava na aula. Eu lembro que eu ficava na sala, minha filha ficava no quarto, mas era aquela coisa assim, muito isolamento. Até pra gente que é adulto, muitas vezes a gente que faz cursos online e tudo, você se dispersa às vezes. A atenção não é a mesma. Não é. E outra coisa, a presença, eu uma vez li um livro de um psicólogo mineiro até, Ganimedes José, ele é famoso. E ele tinha um livrinho chamado Um Espelho Chamado Corpo e Alma. Aí eu falei esse nome, Um Espelho Chamado Corpo e Alma. Aí ele vai dizer, sabe qual é o espelho chamado corpo e alma? O outro. É ele que nos vê. Nós estamos de costas para nós e de frente para o outro. É ele que nos lê. Então, essa é a função do professor. Né? Nós estamos lendo nossos alunos estão nos lendo. Essa interação, né? Essa interação e computador que é nenhum vai conseguir substituir. Não, jamais. Não consegue. E aí agora a gente já vai para um outro tema, mergulhando na questão do ensino médio. Como essa questão é polêmica, né? Verdade. O novo ensino médio, que já mudou de novo para novíssimo, para muito novo. E aí tem os adjetivos todinhos de variação nesses últimos anos para o ensino médio. Então, o novo, que na verdade segue a linha lá do primeiro, né, da primeira, mas faz algumas mudanças a cada ano. Ano que vem tem mudança de novo no ensino médio. O novo ensino médio tem propósitos que muitos não conhecem. E principalmente a gente não fala só para professor, né, pai de aluno, que tem o seu filho estudando no ensino médio e não consegue entender para que aquelas disciplinas como eletivas, itinerário formativo, o que aquilo representa na formação desse cidadão, desse aluno, em um período de transição, né, de passagem do ensino fundamental para o ensino superior. E aí, como é que você poderia comentar um pouco do motivo da necessidade? Por que foi necessário implantar uma modificação no novo ensino médio no Brasil? Uma coisa que eu deixei bem clara para todo mundo, e na época eu fiz até um documento, a pedido da professora Amanda, um documento criticando, de certa forma, como foi feita a reforma do ensino médio, na verdade, ela caiu de paraquedas. Né? Foi uma emenda do governo Temer, né, que deu origem à Lei 13.415, de 2017, que é a lei da reforma do ensino. Aquela que coloca português e matemática com uma carga horária absurda e cria os itinerários, cria um conjunto de disciplinas que não tinha nada a ver e cria também uma dicotomia entre a formação geral e a formação específica. E o que aconteceu com tudo isso? Na época, eles fizeram uma besteira muito grande. Eles tiraram as disciplinas das ciências humanas. Uhum. Eles tiraram a história, a geografia, a sociologia, a filosofia e jogaram uma carga horária imensa em matemática e português. Sendo que os vestibulares não mudaram, o Enem não mudou, nada. E aí, o que aconteceu? Ficou
aquele elefante branco, que era o currículo, né? O professor não sabia como trabalhar, Não sabia como trabalhar. Né? Nessa época eu ainda estava na escola, eu estava no Nilo, e eu li uma professora, sentou perto de mim e falou assim, você conhece a emenda disso aqui? Eu falei, não, querida, isso aí você tem que criar a emenda. Não existe emenda para isso. Era aquele projeto de vida, Projeto de vida, aquelas coisas. Eu fiquei muito triste ano passado, quando eu entrava em sala, pegava meu ensino médio, né? E ele não tinha história. E eu ficava olhando para aquele aluno finalizando o ensino médio, que ia fazer Enem ou outros vestibulares, e a história estaria ali. E aí a gente se pergunta, como você trabalhar com as tecnologias, como eles queriam, né? Com a tecnologia, com tudo isso, que esse foi o argumento, que eram 13 disciplinas, que havia uma fragmentação, que e que a tecnologia hoje é tudo, eles são nativos digitais, o discurso do documento é esse. Mas a verdade é a seguinte, como que você vai formar um cidadão sem ele compreender a realidade social que ele vive, com a desigualdade social, com os preconceitos, com tudo isso, e como ele vai entender o presente sem o passado. Então, era uma coisa tão absurda que em 2024... quando há a reformulação, aí já é outra lei, é a lei de 2024, é 14.945. É a lei que reformula a primeira reforma do ensino médio. Que aí voltam as matérias para o núcleo comum, que é o que como era o que a gente tem esse ano, com uma carga horária com 2.400 horas e 600 horas por itinerário. A visão do itinerário, qual foi? Olha só, foi criado para que eles fossem laboratórios de determinadas áreas do conhecimento. Só que o professor não é preparado para trabalhar com essa prática do laboratório. E aí, sabe o que acontecia? Caía no tradicional. Ele ia para lá e dava a mesma aula que ele dava. Sim. Laboratório de Ciências Biológicas. Era biologia. Aí ele ia para a sala make, dava um texto para o aluno. Então, isso não tem lógica. E, na verdade, sabe o que foi isso? Para importar uma metodologia que acontece nos países mais desenvolvidos, Finlândia, Coreia do Sul, que tem educação avançada. Que aí vem as metodologias ativas, que nós sempre utilizamos como professor, né? Que a gente utiliza metodologia ativa há muito tempo. E, na verdade, com uma roupagem da sala de aula invertida, de estudo por pares, estudo cooperativo, isso e aquilo, com uma porção de nomes que não cabiam dentro da nossa realidade. Então, isso foi, na verdade, acho uma violência para o professor. Felizmente, a gente conseguiu, já no governo Lula, fazer essa transformação. Avançar, né? Um pouco nisso aí. Trazer essas mudanças e compreender que hoje as escolas não têm um suporte, como tem nesses outros. Não estou dizendo que é um computador em cada carteira. É uma realidade completamente diferente da que nós tem banda temos. larga para o professor poder utilizar. No interior é assim. O próprio computador dele, como que nós vamos ter um ensino importado e fora da nossa realidade. E sabendo que essa realidade não estamos falando exclusivamente de escola pública ou particular, estamos falando de forma generalizada. Geral. Né? Não há diferença. Geral. E, na verdade, o que acontece? Há determinados conceitos da escola básica, que é aquela história, são essenciais. Algumas habilidades e algumas competências, elas são essenciais. São essenciais em termos de tudo, para você entrar em qualquer curso que você queira. Não, e é para a vida também, Pra né? vida, Pra vida. E a escola ia se furtar a isso, com esses itinerários malucados que deram, uma porção de coisa fora da realidade. Então, nós primeiro temos que mudar a formação. Isso é um ponto que está aqui que eu estou adiantando, né? Ó, você considera, essa pergunta é muito importante, que a formação de professores nos últimos anos, a questão, principalmente quem faz pedagogia, né? Ou até mesmo áreas específicas, como professor de história, matemática, geografia, letras, né? Português, língua inglesa, língua espanhola, essa formação tem sido ok? Ela realmente tem acontecido de acordo com a realidade? Quais as principais críticas que você teria a essa formação hoje? Tenho muitas. A primeira delas, professor tem que ter ética. Professor tem que ter ética. E nós vivemos hoje uma realidade
que é a pós-modernidade, que parece que o que era certo virou errado e o que era errado virou certo. Então, as pessoas não têm ética, as pessoas não mais trabalham com os valores considerados universais. Nossos alunos saem do ensino médio sem ter respeito, sem ter, sabe como, empatia, sem ter solidariedade, que eram coisas que a gente aprendia nas relações da escola. E os próprios cursos de pedagogia e de outras formações, eles hoje estão muito ruins. Não há aprofundamento de nada. Parece que é tudo superficial, que a tecnologia tirou o aprofundamento e trouxe uma superficialidade que você vai lá na IA, pesquisa, isso e aquilo. Isso, para a formação humana, é muito negativo. E aí esse profissional que termina o curso, vai para a sala de aula, sem preparo, se depara com uma realidade completamente diferente e não fica. Muitos deles que não estão ali, né? Estão muitos até pelo pé de meia e não porque tem que estudar. Eu acho que a gente sabe que isso é uma realidade. Eu acho que vocês já devem ter percebido que a rotatividade de professores é muito grande. Sim. Então, esse pessoal que termina a faculdade agora e vai para a sala de aula, esse pessoal não fica. Eu trabalho em escolas e eu vejo. Eles entram, ficam 2 anos e depois vai para uma outra área. Então, lamentavelmente, eu vejo que a educação, para muitas pessoas hoje, é uma passagem. Ele termina a graduação, trabalha um pouquinho, junta um dinheirinho quando pode e depois parte. Para outros, é um bico. Né? E uma outra... Que é uma complementação financeira, né? E uma outra questão também que eu acho, entendeu? Hoje, a tecnologia também tirou a capacidade das pessoas de leitura. Então, eu cheguei a dar aula 5 anos na faculdade. Larguei. Por quê? Você dava um texto... O aluno não queria ler, não. E olha, você estava no 3º grau. Professora, você me dá um resumo aí. Ensino superior. Ensino superior. Dá um resumo, professor. Faz umas perguntas aí. Mas você tem que ler. Aí você começa a perceber que as pessoas vão reproduzindo coisas sem conhecer realmente, sem pensar sobre aquilo. E hoje, Ana, com a IA, você vai no chat GPT, eu acredito, né? Nunca fiz isso, mas se você botar resumo do livro X, acredito que ele vai apresentar um resumo, e se apertar de novo, vai aumentar o resumo e vai aumentar e vai aumentar. Isso é perigoso porque as pessoas, com o tempo, elas vão começar a ficar com preguiça de pensar. Sim, exato. Porque elas não vão contextualizar mais. Eu não vou querer levar 3 horas, porque você sabe, quando você vai preparar uma aula, você leva aí pesquisando, buscando, né, vários recursos. Quantas manhãs de domingo eu já passei preparando aula? Então, todos nós. Então, quando você recorre à IA, em minutos ela te dá. Só que aí o que acontece? Com o tempo, você vai ficando com preguiça de pensar. Exatamente. Nós não, porque a gente já tem. A gente já tem gordura, né? Então. E você vê o mais triste, Ana. Principalmente assim, falando agora, né, em sistemas de ensino, muitos deles, aí eu falo mais em foco da rede privada, eles utilizam uma realidade que não é a da sala de aula quando chega no quesito avaliação. Condicionamento puro aquilo. É como... O material Não, e outra coisa, é como se você falasse durante a aula maçã, uva, pera, maçã, uva, pera. Chega na prova, a prova vem pronta de um sistema lá de Belo Horizonte, São Paulo, do Rio, sei lá de onde vem aquele sistema, Curitiba, e aí pergunta, o que é um abacaxi? Exatamente. O professor sequer falou do abacaxi. Não, o aluno sabe fazer. Abacaxi é fruta igual os outros 3 que ele falou na aula. As coisas não são assim. E aí acaba sendo uma avaliação que finge que aprende, o outro finge que ensina, e vai virando um fingimento coletivo, porque não se trabalha a realidade. E outra coisa também que eu acho, falta sensibilidade, né? Eu vejo coisas que me apavoram. Por exemplo, você vai trabalhar com as periferias. Você trabalhar com a diversidade. Mas você não está preparado para isso. Então, você pega um texto que não tem nada a ver... E coloca para aquele pessoal. Coloca para o aluno. Era muito melhor você pegar uma música de Emicida e dar para eles, que eles iam ficar muito mais felizes. E você ia contextualizar. Exatamente. E você ia chegar no nível do aluno. Mas o professor não tem mais essa sensibilidade de saber que você tem que conhecer o aluno, a realidade, a ideia de pertencimento dele, de onde ele vem, para você poder dar um material
material que ele vai aprender, vai questionar. Mas eu acho que isso acaba caindo no que nós falamos há poucos minutos. O profissional, ele está saindo sem preparo. Então, quando ele sai sem preparo, ele não tem noção da realidade que ele vai estar. Então, ele imagina na cabeça dele, vai levar, né, vai trabalhar esse texto. Nós temos plano A, B, C e D. Porque às vezes o A, B e C não funcionam. Agora, o professor novo não tem isso. Tem. E aí ele fica engessado, coitado. Foi igual uma colega me perguntou outro dia. Eu tô com um laboratório, não sei o que eu vou fazer. Querida, faz um projeto, querida. Aprenda a trabalhar com projeto. Você não sabe fazer projeto? Não, eu te ensino. Mas vamos modificar essa cabeça, entendeu? De saber que esse aluno, hoje, pela base, ele é o protagonista. Agora, para ele ser protagonista, você tem que direcionar, porque ele não sabe. Na casa da minha mãe tem um cômodo onde eu guardo todas as coisas que eu gosto de trabalhar. E aí, às vezes, eu fico imaginando uma aula que eu vou precisar de X materiais. Você vai para lá. Vou para lá, pego e testo. Porque também é muito feio o professor levar uma coisa que ele não sabe uma fazer. Coisa assim, ele não sabe nem explicar como é que funciona. Eu testo antes na casa de mamãe. É certo. E aí, graças a Deus, dá certo. Eu já testei muito com as crianças gostam. Eu já testei muito. As cobaias. Eu já testei muito. Olha só, vocês conseguem entender isso aqui dessa forma? Porque não adianta eu levar uma coisa que ninguém vai entender. Exato. Entendeu? E as duas acabavam dizendo, não, tá legal, dá pra entender sim. A gente que é língua inglesa, né? Então eu trabalhava com personagens, aquela coisa pra você descrever, usar adjetivos em inglês. E as fotos que eu buscava não tinha nada a ver com as fotos que a geração agora quer saber. Exatamente. Então eu tinha que pedir ajuda. É muito bom quando a gente tem em casa, né? Sim, eu falei, olha aqui, me dê uma lista de gente famosa da atualidade, com nome, porque eu não vou conhecer. Não adianta eu chegar, mas... Quem é adolescente eu não adianta eu chegar numa turma e querer que descreva... Vamos imaginar aqui, Tony Ramos. Leva uma foto de Tony Ramos. Ninguém vai conhecer. Eles vão detestar, acho que vão jogar tomate em mim. Gente, que cara esquisito é esse? Cheio de pelo, Presta você atenção. Tá querendo... Não é assim, José? Madonna, que veio aqui ano passado. Vários alunos, dependendo da idade, não sabiam. Não sabia. Mas essas influências, esses negócios... Esse pessoal novo. Sim, eu pedi ajuda delas. Aí chega a gente com uma turma de 6º ano com uma imagem de Madonna. Eles não vão nem saber. Não sabem. Alguns até vão saber por conta dos pais. Agora, a grande maioria não, gente. E aí eu também dava muita aula de música. Gente, as minhas músicas eram românticas dos anos 80. Eu imagino as meninas falando, 90, papai, não leva isso pelo não, amor papai. de Deus. Aí eu falei assim, olha só, me prepara uma lista. Gente, como que eu levava, gastava, né, horas, porque as músicas não se encaixavam em nenhum conteúdo que precisava dar. Entendeu? A linguagem não encaixava. Agora, se eu pegasse uma música dos anos 80, era perfeita para explicar tema verbal, para explicar adjetivo, eram perfeitas. Mas não adiantava, porque eu ia cair no desgosto do aluno. Ele ia fazer assim para mim, ó. Professor. Tipo assim, eu não quero ouvir. Não, e criança é sincera. É sincero. Que professor da chato. onde o senhor tirou essa música, eles professor? Eles falam. Que eu achava interessante essa prática de Fred com o professor. Eu conheço que a gente conversava muito. Fred levava as crianças, sabe onde? No mercado. Os alunos, no mercado. Sim, aula de campo. Para conhecer as frutas, falar tudo em inglês. Eles tinham que pesquisar. E aí eu misturava vários componentes curriculares, né? Porque eles tinham que preparar digamos hoje, uma lista de compras no Hortifruti. Eu combinava no Hortifruti que ia ter a visita daqueles alunos, né? Geralmente era 6º, 7º anos. Então eles tinham que preparar uma lista de compras. Eles deparavam com legumes e verduras que eles nunca tinham visto na casa deles, porque eles não comem aquilo, tá? E aí eu não estou falando de classe A, B ou C, não. Todas as classes. Muitas coisas não são consumidas por essas pessoas. Então eles aprendiam, além do português, eles tinham que passar a lista para inglês e ainda não ultrapassar R$200 na compra. Então envolvia matemática. Economia financeira. E eu ainda falava assim, olha, não adianta vir aqui com R$200 com 50 quilos de laranja não, que tá fora. O trabalho não é esse. Eu quero no mínimo 20 itens.
Você tem que comprar no mínimo 20 itens e não pode ultrapassar R$200. Depois desse trabalho feito em inglês, eles apresentavam na sala de aula e aí a gente trabalhava ainda a parte de ciências, onde eles iam pesquisar 10 produtos, os principais benefícios para a saúde daqueles produtos em inglês que eles tinham pesquisado. Então eu trabalhava inglês, matemática e ciências, sem contar que era uma das aulas melhores do ano, a aula que ia no Hortifruti. As crianças gostam. E eles não esquecem. Não esquecem. Essas experiências que passam por essas atividades diferenciadas, eles não esquecem. Eles não querem muito a sala de aula mais. Esse quadrado... Nossa escola é antiga, esse velha, quadrado cansou, pro mundo de hoje. Cansou. É verdade. Eu já li livros de historinha em inglês embaixo de uma árvore. Porque eu queria sair da sala. Nem eu estava suportando a sala, né? 30 anos, nem eu estava aguentando mais. Eu falei, vamos para uma quadra. Mas aí é que eu digo, além da formação sólida, além disso tudo, o professor tem que ter criatividade. Criatividade é fundamental. E outra coisa também importante nisso tudo que o Fred falou, você leva o aluno para um supermercado, você leva para uma feirinha da roça, que eu trabalho numa escola que a feira da roça é pertinho. Aliás, um grande abraço para o pessoal, né, da feirinha da roça. Mas uma coisa que é importante, todas essas aulas diferenciadas, elas têm um planejamento. Sim. Então, a gente coloca no papel, né, todos os objetivos que nós queremos alcançar. Não é oba-oba. Exatamente. É o que eu digo, você tem que ter um propósito pedagógico. Sim, claro. De ensinar e aprender. E tornar aquela aprendizagem lúdica. Significativa. Interessante. Significativa para o aluno. Você sabe por quê? Porque tudo hoje é melhor do que a escola, gente. Sim. Tudo. Ele tem todos os artifícios na mão. O mundo lá fora é muito melhor. Então tem que ser um professor para segurar esses alunos na sala de aula. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você viu essa questão do celular estar, a partir desse ano, proibido nas escolas? Você viu isso de forma positiva? Você tem alguma ressalva? Eu sou contra no seguinte sentido. Eu acho que o celular é um recurso importante para o professor. Para pesquisar. Agora, tem que ser aquele professor. Vamos fazer no primeiro dia de aula os comandos, as regras. Gente, vai ser assim, assado. E essas regras não podem ser impostas. Exatamente. Elas têm que ser negociadas. Negociadas. Então, se no começo do ano você estabelece, olha, nós vamos ter tantos minutos ou 1 hora para usar o celular. Depois do celular e tudo. Porque nós vamos fazer uma dinâmica, inclusive, e aí a gente na pandemia aprendeu muitos jogos. Uma coisa também que eu acho e que pouco eu vejo hoje, o professor é autoridade, mas não é autoritarismo. Sim. A autoridade vem pelo conhecimento, pelas relações que você estabelece e por todas as coisas. Então, às vezes, eu trabalhei numa escola que as pessoas diziam assim, todo ano, no 3º ano, escolhe essa professora para ser paraninfa. Todo ano, as turmas diferentes, tudo. Aí os outros colegas que trabalhavam no mesmo ano se sentiam assim, ficavam com ciúme, excluídas. Aí um dia eu fui conhecer. Gente, aquela professora, ela tinha uma relação com os alunos e quando ela dizia, parou tudo agora, vão prestar atenção aqui que nós temos. Parava todo mundo. Isso é autoridade. Então, na hora da explicação, na hora que ela tinha que dar uma coisa, mas também ela abria para outras coisas, para eles trazerem o que era do interesse deles. Aí aquela professora era escolhida para a ninfa pela relação que ela tinha com os alunos. Tinha motivo. Ser escolhido. Então, as colegas não precisavam ficar melindadas, deviam ficar felizes de ter uma colega como aquela. E aí, a gente aproveitando essa questão aí da interação, nós estamos, curiosamente, a gente pesquisou o tema educação para a gente trabalhar aqui hoje. Volta ali, tem um comentário de uma pessoa, da Verônica, que vem a ser até minha irmã, né? A Verônica faz uma fala ali. Legal. Ana Lúcia, maravilhosa. Ana Lúcia, é uma pena que Campos não te valoriza.
Você é uma peça rara na educação. Minha amiguinha. A Verônica falou tudo. Resume todo o programa de hoje. Trabalhamos juntas. Eu iniciei o programa apresentando como patrimônio pedagógico, cultural dessa cidade. Tô me sentindo uma peça de museu, não é peça de museu, não. Você sabe muito. E, infelizmente, a gente agora, eu vou entrar no tema da questão da rede municipal, né? Nós vamos entrar nesse mérito agora. Nós estamos, essa semana, com eleições para diretores da rede municipal de Campos. No dia 4, as escolas municipais da rede municipal, né, de Campos vão escolher o novo diretor para comandar aí por X anos a escola que ele for eleito. E aí, eu vou perguntar a você, alguns pontos, diz pra gente quais seriam alguns pontos importantes para uma gestão democrática nas unidades de ensino aqui de Campos, principalmente. É uma questão que o sindicato da rede pública alerta muito. A questão do assédio moral, da forma como trata o professor. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso, há estatísticas, né, dos sindicatos que comprovam isso aí. E como seria um bom gestor dessa rede municipal que vai estar sendo escolhido nessa semana, na quinta-feira? O que ele precisa ter? A primeira coisa que eu acho que esse gestor tem que ter é uma relação de conhecimento da comunidade. Sem conhecer a comunidade, fica muito difícil. Ele não dá para ser morador, vamos dizer aí, do Jockey e se candidatar a diretor da escola de Morro do Coco, por exemplo. De jeito nenhum. Por quê? Mas acontece, você sabe, né? Eu sei que acontece. É a questão de pertencimento. A comunidade, ela vai se sentir acolhida na medida que tiver uma pessoa que a representa. Essa é a minha coisa. Segunda coisa. Ter uma relação de autoridade, quer dizer, acolher, mas também estabelecer limites, regras, tudo isso, em relação às pessoas que estão convivendo ali e que fazem parte da escola. Essa coisa. Uma coisa também que eu acho muito importante, gentileza. As pessoas hoje ou são autoritárias ou são flexíveis demais. E a gentileza é a questão da educação. Tratar as pessoas bem, entendeu? Acolher e saber tomar decisão. Porque eu acho que o mais difícil hoje é você tomar decisão que vá representar a diversidade que é a escola. E olha que esse tema, gestão democrática, já se fala nele, há mais de 30 anos. Ouvir as pessoas, dar voz às pessoas. Isso que é democracia. Você saber tomar decisão, mas também saber ouvir. Porque se você não ouve o entorno da sua escola, você não é capaz de tomar decisão. Eu vou até citar um exemplo, Ana. Em 2005, né, eu fui eleito diretor do colégio Chess Cardoso, você lembra, né? Ali no 28 de março. Lembro. E uma das coisas que me incomodava muito, a eleição foi em dezembro de 2004, né? Eu assumi em 2005. E você morava ali na região? Eu fazia parte, né, da comunidade. Mas o que me incomodava muito é que, aos finais de semana, a comunidade ao redor pulava o muro para jogar futebol na quadra. Aquilo me incomodava muito, mas eu não era o diretor da escola, então eu não tinha autonomia, né? Não tinha autonomia. E eu pensava assim, gente, eu eleito, eu tenho que modificar isso aí. Não é correto você passar uma patrulha, de repente, no sábado e no domingo e encontrar pessoas pulando. E depois as pessoas, no final da tarde, pulavam de volta o muro porque elas queriam utilizar a quadra para jogar bola. Aí qual foi a minha ideia? Tem hora não, sempre tem que ter criatividade, né? Verdade. Eu pedi um morador da Redondeza para descobrir quem utilizava a quadra no sábado e quem utilizava a quadra no domingo. E aí eu descobri, sábado, quem utilizava eram os moradores do condomínio dos fundos do Chess Cardoso, aqueles prédios que estão lá nos fundos. No domingo, quem utilizavam eram as pessoas da Igreja Universal. Tinha uma Igreja Universal ali, acho que nem tem mais. Eles próprios fizeram a negociação. Você sabe o que eles fizeram? Eu chamei o líder, eu falei, eu quero um representante de cada grupo. Um da igreja e um do condomínio, né? Marcamos uma reunião
eu peguei os documentos pessoais deles no ano 2005. Identidade, CPF, peguei o comprovante de residência e falei, olha, a partir de amanhã, a partir do próximo final de semana, vocês não são bandidos para ficar pulando muro nem invadindo escola. Essa escola é pública, pertence a vocês e vocês vão entrar pelo portão da escola. A partir de agora, eu vou dar a chave do portão principal, vocês vão assinar um termo de responsabilidade e no sábado ficava um responsável, no domingo o outro, e vocês vão entrar dignamente pelo portão, porque vocês não são marginais para ficar pulando muro de colégio. Você acredita, Ana, que foram 4 anos de gestão? Nunca tivemos um arrombamento no Colégio Thierry Cardoso. Eles se sentiram respeitados. Não tinha vigia. Não tinha vigia. Quando você divide essa responsabilidade, eles se sentem corresponsáveis por Ana, aquilo. não tivemos um vidro quebrado por conta da bola. E eles continuaram frequentando. Frequentando os 4 anos até eu sair. Aí a próxima gestão eu não lembro o que aconteceu. E aí, essa ideia que a gente chama de pertencimento. Eles pertencem àquele lugar. Sim. Então, eles podem compartilhar daqueles eles cuidavam, eles zelavam. Que estão ali, eles não vão querer os filhos. Sim, né? Sim. Eu confesso, eu não vou negar, que os primeiros finais de semana eu ia lá. Tá, gente? Preocupado. Eu ia lá, eu não jogo bola, né? Enfim, mas sutilmente eu dava uma passada lá. E depois eu relaxei. E nada aconteceu. Nada aconteceu. É isso. Eles tinham a chave do portão. Esse olhar que você tem que ter, porque uma das coisas que eu acho terrível é quando você coloca a própria comunidade, pais, alunos, tudo, como se eles fossem distantes daquele lugar que é a escola. Aí tem toda a chance para dar errado, né? Aí tem chance para dar errado. Porque o bom administrador, o bom coisa, é uma coisa que Fred sempre disse isso. Minha porta é aberta. Sim. Entendeu? Pra por onde eu passei, né? Chegar. Tem passado, pra todo mundo chegar. Porque esse negócio de você fazer as coisas, dá a impressão que você está fazendo as coisas escondida, ou que você tem alguma coisa muito secreta. E não é nada disso. A escola é um patrimônio público. É verdade. Pertence a todos. Não há Pertence segredo. A todos. Não pode haver segredo. Não há. Entendeu? E a escola pública, principalmente, ela tem um papel de humanizar. Ana, você vê quantas localidades distantes do centro da cidade, muitas vezes, elas possuem uma escolinha e uma igreja. Elas não têm uma UBS, elas não têm, muitas vezes, uma ambulância se alguém passar mal. Mas aqui, a escola é referência. E eu, na rede municipal, tive a oportunidade de visitar mais de 240 unidades. Aquela escola eu visitei muitas também, eu conheço quase todas. A mais longe, o local mais longe, tinha uma igrejinha e uma escola. Não tinha nenhum outro recurso, né? Nenhuma outra instituição. Não tinha. Essa colocação que a Ana fez é muito importante, porque muitas vezes, para o nosso aluno de escola pública, a escola é o local onde ele vai ter o diferencial na vida dele. Sim. Porque muitas vezes a educação ele vai receber ali, a perspectiva de mudança de vida ali, e melhorar tanto a vida dele quanto a vida da sua família vai vir dali. Os laços de amizade, afeto que serão criados eu falo sairão isso com muita dali. Tranquilidade, né? Por isso que se você tem professores que trabalham, né, com essas questões, conseguem desenvolver isso, você tem uma comunidade escolar muito mais. Olha, eu relutei, né? Eu levei minhas filhas na rede particular e trabalhando e dando aula e, por incrível, agora eu vou falar aqui, né? São gêmeas, filhas, né? As duas estão na escola pública e nunca estiveram tão felizes como estão na escola pública. Nenhuma escola particular por onde elas passaram fizeram isso aqui de felicidade para as minhas filhas, que hoje têm 16 anos, em janeiro fazem 17, da felicidade, da amizade, da empatia. Elas aprenderam as diferenças, elas aprenderam que nem todo mundo vai ter o dinheiro todo dia, elas aprenderam que a amizade sincera se constrói independente de sobrenome. Elas aprenderam um ponto que eu achei fundamental. Uma delas, assim que foi para a escola pública ano passado, falou assim: papai, os professores da escola pública são mais felizes que da escola particular. Ela fez essa observação e eu achei fantástica, porque era verdade. É verdade. Ela fez uma observação de quem estava mudando de um sistema de anos
na rede privada e que encontrou a felicidade na rede pública. Mas algo assim... Vai explicar, né? Mas você vê, por exemplo, desde Paulo Freire, a escola é um espaço de humanização das relações, entendeu? Uma escola, para ter qualidade, tem que interagir, tem que estimular o esporte, tem que estimular outras linguagens, ter um teatro, ter um coral, ter alguma coisa, para estimular os alunos. Eu acredito nisso, porque nós somos essa diversidade. E uma escola, não é só cognição. E uma escola, quando os professores interagem com os alunos, o pátio é um local fundamental. Sim. Então, aquele tempinho do intervalo, se você puder estar com o seu aluno, quantas coisas ele, de repente, naqueles minutos, vai conversar com você, vai falar com você, vai se abrir. Vão criar laços, né? Que muitas vezes a sala de aula impede. Né? Então, eu acho assim que eu gostaria que os professores de hoje fossem preparados para trabalhar a diversidade. Com esses atores todos que fazem parte da escola. Porque e quando eu falo da gentileza, é aquilo que você sempre fez. A gentileza é com o pessoal da limpeza, é com o pessoal da cozinha. A gentileza do gestor tem que ser com todos, independente de status, de qualquer coisa. Então, eu não vejo, às vezes, isso nas escolas. A vida é muito passageira, né, Ana? Pra gente, eu costumo brincar, faço esse comentário, que se tem uma estrela entre nós, essa estrela é uma estrela cadente, ela caiu, né? Porque nosso meio não é para ter estrela. A gente tem que estar todo mundo no mesmo nível, no mesmo grau, interagindo, né? Como é bom você falar, poxa, olha, eu tô com uma ideia de um projeto, tal, vamos sentar juntos, eu e a Heloísa já podemos falar sobre isso. A gente chegou a trabalhar junto numa escola particular e a gente fazia trabalho interdisciplinar. Sim. História com inglês. Você vai falar, o que tem a ver história com inglês? É muito divertido. Acontecia. Não, e as crianças gostam e nós mais ainda, Sim. O professor também, isso é muito bom, gente. É muito bom. Gente, o nosso bate-papo ali, ó. Euline Alves chegando ali para dar uma boa noite. Euline Alves, jornalista de renome. Maravilhosa. Campos e São João da Barra. É isso aí. Boa noite. Tá em São João da Barra. A Verônica fala ali, olha, a questão da leitura e dos trabalhos que a Ana pesquisa. A Ana lê, vamos curiosidade, agora pergunta que não está aqui no script, não tem nada. Quantos livros você já chegou a ler por mês, Ana? Curiosidade. Atualmente eu leio de 4 a 5. Primeiro, eu faço parte de 3 grupos de leitura. Olha só, gente. De 3 grupos de leitura. E cada mês, esses grupos de leitura têm um livro, né? Escolhe um livro pra gente ler. Entendeu? Alguns autores, best-seller, alguns autores. Mas o seu lá, o seu top. O máximo que eu cheguei a ler. Já cheguei a ler quase que um livro por dia, porque por conta dos trabalhos. Por dia, gente. Por conta dos trabalhos, das escritas, dos projetos, de tudo. E hoje ainda faço parte do grupo de leitura das minhas amigas antigas da prefeitura, que se aposentaram, tem um grupo. Mas aí é presencial? Vocês se reúnem? Nos reunimos para discutir como é que você vai ler e vai Gente, que maravilha! É o seguinte. Cada um leu, todo mundo leu o mesmo livro, né? Todo mundo leu o mesmo livro. Marlúcio Guimarães, Valesca. Olha o naipe. Rosa, professora de História, Maria Amélia. Esse pessoal é um grupo. É esse, já. A nata de Campos. Aí sabe o que a gente faz? A gente escolhe o livro lá comumente. Aí tem um mês para ler. Quando a gente entende, a gente às vezes faz um roteiro, eu faço, outros colegas fazem, entendeu? As professoras de história contextualizam a parte histórica, entendeu? E a gente vai discute os personagens, discute o que aquele livro ajudou você a gente, crescer. Isso é muito bom, gente. E eu faço também parte de um grupo de professores aposentados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, UNAP. O grupo da UNAP. O grupo da UNAP é maravilhoso, que eles têm uma mentora, que é uma professora e jornalista, professora de literatura. Esse é online. Esse é online. Eu tentando esconder aqui, parece até um elefante atrás de uma folha de alface. É o quê? Todo mundo tá bom, ainda bem que você não viu, Ana. Não repara. Jesus, isso aqui pra que é um carinho do sindicato. Meu Deus. Flores, carinho do sindicato dos professores. Quem não gosta de ganhar flores para uma flor da educação, né, gente? Que coisa linda. É o mínimo, né, que o sindicato pode fazer nesse último programa do ano de 2025, com uma ilustre
campista, sim, patrimônio cultural. Sabe o que eu sou? A gente fica muito feliz. Eu sou aquela educadora apaixonada pelo conhecimento. E eu te digo com toda sinceridade, com todas as leituras, com todas as minhas vivências, os lugares que eu passei, as funções que eu tive, nada se esgota. Cada vez que eu aprendo, eu quero mais aprender. Você fala do novo ensino médio, do novíssimo, como se estivesse dentro, estudando... Ela mencionou aqui no mínimo 6 autores. Sim, eu estou contando aqui. Então, quando você chega... por exemplo, eu hoje tenho 73 anos. Eu trabalhei 50 anos como educadora. 48... Acabei de aposentar esse ano, esse ano em fevereiro, com 48 anos no Estado. Nossa. Então, eu digo com toda sinceridade, não me arrependo de nada. Nada do que eu fiz, dos sacrifícios. Fred está aí de testemunha. Na prefeitura, eu trabalhava de segunda a sábado. Eu tinha escrevendo projetos. Não, eu acompanhava os projetos federais, como o Projovem Urbano, que as formações eram aos sábados. Brasil alfabetizado. Então, você trabalhava a semana inteira e sábado você tinha que estar lá. A capacitação era aos sábados. Para trabalhar, entendeu? Trabalhei também num projeto daqueles Jovens pela Paz. Sim, do Estado. Com nos jovens. Anos 1998. Com jovens da periferia. Sim. Você sabe, 150 de cada vez. Eu, quando entrava naquela sala, naquele auditório com 150 jovens, e dava conta. Eu dizia, meu Deus, se eles se rebelarem, quem vai ser um inferno? Dava conta, mas eles faziam tudo, eram maravilhosos. Então, eu só tenho experiências positivas. Os colegas, as amizades que eu no fiz. Seu olhar é uma coisa. As amizades que eu fiz. Eu não vou nem fazer a pergunta que se ela viesse de novo ao mundo, qual seria a profissão, né? Porque está evidente. Não, eu nasci para ensinar. Tá evidente. Até hoje eu amo o que eu faço. Eu agora atualmente estou dando um cursinho para umas pessoas especiais ali que me procuram. Eu amo. Por quê? Porque eu estou ajudando a formar os profissionais do futuro e compartilhar essas vivências, né? Porque eu digo que a educação ainda tem muito que caminhar. Mas o dia que a educação for feita exatamente, os currículos, pelos professores que estão na ponta, vai ser muito melhor, porque hoje são os gabinetes que fazem, não são os professores. Né? Fechou com chave de ouro, Nossa. Né? Mas, para acabar de fechar o nosso programa, vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio do kit para 4 pessoas do churrasco. Vamos lá. Girando, o pessoal está assistindo o sorteio de casa? Ainda não, vai compartilhar lá, porque aqui não tem marmelada, não. Todo mundo que comentou lá no coisa vai participar do sorteio. Eu falei com você, né, Luísa? Eu falei. Nada, eu vim com o maior prazer. Eu falei. Eu gosto muito de falar. E a gente teria assuntos. Eu não falei do IDEB, não deu tempo. Eu quero falar do IDEB. Mas não dá tempo. Puxa vida, você esqueceu. Não esqueci, não. É por conta do tempo. Tem um monte de gente aqui que é parte 2. Porque é um conhecimento. Vamos analisar. O IDEB? O IDEB nós tínhamos que ter falado. Marília Vitorino! Aniversariou ontem, dia 30, hoje dia 1º, e ganha o almoço hoje. Parabéns, Marília! Parabéns, a partir de amanhã vai almoçar de novo. Aliás, Marília é recordista. Acho que é a terceira vez que ela ganha, né? Mas fazer o quê? Não perdeu um programa durante o ano. Isso que é legal. Todas as segundas de fevereiro até hoje. Merece comer bem lá no Fábio. Aí você combina comigo, Marília, um dia durante a semana e você vai lá buscar. Vem tudo separadinho, sabe, Ana? Churrasco, salada. O restaurante para 4 lá é pessoas, muito bom. né? E é só buscar, cortesia, perto né? Da piscina. Perto da piscina, você pode almoçar à beira da piscina. Legal. E vamos aí, pessoal, concluir mais uma edição, fechando com chave de ouro. Meu amigo, olha, a revelação 2020. Muito obrigada pela parceria. Revelação. Por que eu não descobri você antes, Luísa? Você só veio no segundo semestre. Professor Deus. Experiente. Mas eu fiquei um semestre sozinho aqui. Eu cheguei quando tinha que vir, né? Deus sabe de tudo, né? A hora era aquela e a gente sabe de tudo. Ana Lúcia, suas considerações finais. O reloginho ali já tá ali, marcando pra gente encerrar. Eu só tenho que agradecer meu amigo Fred, já passamos por tantas coisas juntos, muitas coisas, já passamos muitas dificuldades, muitas, inclusive. Pela educação, muitos desafios, mas quero dizer que é um prazer e dizer que aquela menina que sonhava
sonhava consertar o mundo pela educação, ainda continua cheia de sonhos, né? Não e para. eu sigo muito... eu tenho uma fala de Piaget também que ele diz que até no momento da morte você aprende. Perfeito. Que a nossa mente, quando está boa, ela sempre está se movimentando e aprendendo. Então, é isso. E a gente conclui, né, esse ano. Vamos analisar ainda o retorno do ano que vem, 2026. E desejando uma excelente noite, né, Heloísa? Uma excelente semana para todos. Um final de ano maravilhoso. Muita saúde, Procure paz. um sindicato se você foi demitido e você é sindicalizado. A gente vai fazer a conferência da sua rescisão de contrato. A gente vai te defender. Vocês conhecem a realidade, sabem que eu viro um leão na hora de defender o professor da rede particular, o sindicalizado. Então, procure o sindicato que fica ali no Shopping Turf e você não ficará desamparado, tá? Esse momento agora é muito importante. Lembrando, para a gente fechar, quem for demitido a partir de hoje já faz direito a uma indenização extra de um salário do professor. E tem escola que negligencia esse direito. Então, por favor, você demitido a partir de hoje, que recebeu aviso prévio, é direito seu receber um salário extra, além aviso prévio, além férias, além 13º e saldo de salário. Fique atento. O programa do Dr. Cristiano. Sim, o Dr. Cristiano fez o alerta. Se você for demitido em fevereiro também, pode entrar com ação, porque você está num período que você não tem oportunidade de conseguir novo emprego. E aí a escola que está fazendo esse ato de covardia, demitindo no primeiro dia útil de fevereiro, ela merece ser responsável pela covardia que ela praticou. Tá bom, pessoal? Estamos juntos, vamos juntos, sindicato e professor, e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Lembrando que esse programa fica salvo no Facebook essa semana. 3h da tarde ele passa na Rede Aurora, na televisão, Rede Aurora, toda essa semana, e depois ele vai para o YouTube. A vida inteira nós vamos ficar lá, Ana. É mesmo. Vamos ter que aguentar a gente a vida inteira. Vamos ter que aguentar a gente. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tudo de bom. Até logo.